Nós e a nossa necessidade constante de se sentir pertencente a alguma coisa ou algum lugar. O que me levou a trazer essa discussão pra cá? Estava eu nesses últimos dias com uma colega resolvendo uma questão de um artigo científico que a gente vai submeter numa revista. E vocês sabem muitas vezes que na hora de submeter um artigo científico, na hora de construir um artigo científico, se vocês não sabem, muitos de vocês saberão em breve, que na hora da gente submeter, inclusive para revistas, usando a estrutura do artigo, a gente precisa ter bem no início dele um resumo explicando sobre quais seriam os principais pontos desse artigo e também outra coisinha muito interessante que seriam as palavras-chave que ficam bem embaixo dos resumos. Essas palavras-chave é que vão ajudar a definir a você quais são os principais temas que são abordados nesse trabalho. A pessoa vê esse artigo sem ler, a pessoa já sabe que se trata sobre tal temática. Vamos para um outro exemplo mais simples. Você tá no YouTube, como é que você chegou até mim? Se não tivesse sido pelo meu canal no YouTube, você deve ter botado no Instagram cachos, alguma pesquisa de cuidados com cachos, low pool, cabas naturais. Muitas vezes essas categorias, essas palavras-chave ajudam a gente a nortear o caminho que a gente quer seguir na vida, ajuda a fortalecer meio um pouquinho a identidade da gente. Mas pra que a gente tem essa necessidade o tempo todinho de se categorizar e de se rotular, de dizer que é pertencente a um certo grupo, que acredita em alguma coisa e tudo mais? A gente tá vendo, inclusive, na nossa sociedade atualmente, o perigo que se tem da gente buscar sempre ficar em uma categoria, em uma rotulação, né? Eu não vou precisar nem dar mais detalhes da situação, porque provavelmente vocês vão saber a que eu estou me referindo. Vamos batutar sobre a necessidade de encaixe que a gente tem sempre na nossa vida. Por quê? Pra quê? Com qual o objetivo? As categorias, rótulos, palavras-chave, queiram ou não o nome que vocês quiserem, nos ajuda a nortear sobre um caminho que a gente quer seguir na vida, ou algo que a gente quer pertencer. Vamos supor a própria questão de ser uma pessoa cacheada, de ser uma pessoa que assume o natural, uma cacheada, uma crespa, uma ondulada, uma lisa. Querendo ou não, isso de certa forma já é um rótulo que ajuda a fazer, que faz parte da nossa identidade. E que atualmente, principalmente, a identidade, assim, vamos dizer, a identidade cacheada e crespa, na verdade a identidade do cabelo natural, tá ajudando a fortalecer diversas mulheres e homens por aí afora, para a questão das faculdades. Pra quem aí já fez psicologia, sabe que um dos dilemas quando a gente passa na faculdade é: ai meu Deus, qual vai ser minha abordagem? Qual é a abordagem que eu vou seguir? É psicanálise? É psicologia analítica? É comportamental? É gestalt? Você fica sofrendo até o quinto, sexto, sétimo semestre, ou até o fim da faculdade mesmo, com essa angústia de querer buscar se encaixar num certo grupo de estudos, numa certa teoria. Isso vale, acho que, para outras faculdades também, que você se encaixando numa certa teoria, numa certa vertente, vai ajudar, inclusive, a nortear o teu trabalho, vai te ajudar a construir o que você quer na vida, certo? Mas também nós sabemos muitas vezes que as categorias, os rótulos, as palavras-chave, vamos assim dizer, também são desencadeadoras de muito sofrimento para a pessoa. Vamos puxar na questão, inclusive, da idealização de uma mãe perfeita, que a gente vê muito por aí na mídia, que uma mãe perfeita é aquela que sempre ama incondicionalmente, que sofre, mas que aceita todo o sofrimento, abdica de todas as coisas para ser mãe. E que muitas vezes algumas mulheres, inclusive nos primeiros filhos, acabam sofrendo um pouco, ou não sofrendo, mas constatando que essa imagem de mãe perfeita é algo muito construído pela sociedade que às vezes é muito difícil de se alcançar e às vezes inexistente, né? Essa imagem de uma mulher perfeita, de uma mãe perfeita, pode desencadear sofrimento para a mulher. Vamos puxar outro exemplo na questão do nosso corpo, na busca por um corpo perfeito no geral, porque o corpo perfeito é aquele corpo fitness, é aquele corpo magro, é aquele corpo que se encaixa nos padrões. E se você não se encaixa nos padrões, colega, boa sorte, né? Acaba gerando sofrimento e isso acaba gerando diversos transtornos. E a gente vê aí os transtornos de imagem corporal presentes, né? Diversos problemas de saúde, tanto físicas quanto mentais, na questão dessa busca por um corpo perfeito, principalmente nas mulheres, porque a gente tem que ser perfeita em tudo, né?
ter que estar sempre bonita, maquiada, sorrindo, presente, né? E assim, vamos e convenhamos, né? A realidade não é bem assim. Então, assim, tem pessoas que quando se encaixam em uma certa vertente, se sentem mais fortalecidas e outras vezes, muitas vezes, mais completas. E outras pessoas que sofrem justamente por essa dificuldade ou essa impossibilidade de se encaixar em uma categoria, em um rótulo, em um grupo, muitas vezes distantes e muitas vezes utópico. Por que eu tô trazendo isso para discutir aqui? Porque, gente, é o que a gente vive atualmente o tempo todo. A gente sempre busca se encaixar em algum lugar. O PC Siqueira, ele disse uma coisa no último vídeo dele que eu achei até pertinente. É sobre a síndrome do impostor. Recomendo todos vocês darem uma olhadinha nesse vídeo do PC. Vou colocar o vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, em que ele fala assim, de uma forma bem resumida, essa síndrome seria assim: ataca mais a gente no nosso âmbito profissional, e é uma super descrença que você tem em si mesmo, que você não acredita no seu potencial e que você acaba acreditando que o que aconteceu de positivo profissionalmente para você foi mais um milagre divino da natureza ou qualquer outra coisa do que propriamente porque você foi capaz de fazer alguma coisa. Acho que isso tem muita relação com essa visão idealizada que se tem de muitas profissões, o profissional perfeito, mas eu fico pensando, será que esse profissional existe? À medida que eu vou envelhecendo e eu vou vendo diversas pessoas ao meu redor, eu vejo o quanto a gente acaba idealizando muitas coisas na nossa vida e que a vida de adulto não é fácil não, viu, moro? Eu não tô querendo criticar quem busca se encaixar em algum padrão, se encaixar em algum grupo, se encaixar em algum relacionamento. O que eu queria, na verdade, era buscar refletir sobre essa nossa necessidade o tempo todo de se sentir pertencente a alguma coisa. A gente tem que se sentir dentro de alguma coisa o tempo todo, ou outra, porque essa nossa necessidade tão grande de mostrar que o nosso grupo, a qual nós pertencemos, é melhor do que o outro grupo a qual nós não pertencemos. Já que nós somos pertencentes ao grupo X, o outro grupo não é melhor do que o meu, que eu pertenço ao grupo X. E você pode ter certeza que o outro grupo pensa a mesma coisa de você. O perigo, na verdade, não tá na questão das categorias, tá justamente a gente ficar dentro de uma caixa e ficar preso dentro dessa caixinha, de buscar estar aberta às novas possibilidades. Se você quer ficar na sua caixa, beleza, ok, mas deixa as outras pessoas ao seu redor terem a oportunidade de conhecer outras coisas e de abrir a cabeça para novos olhares e novas reflexões. Não tem nada de errado você ficar na sua caixa, mas também não tem nada de errado em ter pessoas que não queiram ficar dentro de uma caixa. Como diria o Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu acho que a gente também deveria ser assim. Eu acho que o importante seria a gente não forçar a barra de nós mesmos e nem dos outros. Porque quando a gente força a nossa barra de tentar se encaixar em alguma visão, a nossa tendência a uma frustração é muito grande. A gente tem que viver a vida mais de boas.